apresentando aqui para você sobre a minha pesquisa realizada ao longo desse último ano acerca dos povos indígenas na luta por justiça climática e relações nas COPs de 2018 a 2022. Bem, essa pesquisa ela teve como objetivo analisar a participação e contribuição dos povos indígenas na luta por justiça climática no contexto ali no recorte da COP, que é a Conferência das Partes, que é um órgão da Convenção Quadro das Nações Unidas acerca das mudanças climáticas, que basicamente ocorrem em eventos anualmente para tratar sobre as questões de mudanças climáticas, realizar acordos e buscar aí soluções de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. E aí, para a gente entender esse trabalho, a gente precisa entender primeiramente dois conceitos, que é, primeiro, das mudanças climáticas, que as mudanças climáticas que nós trabalhamos aqui não são as mudanças climáticas que ocorrem naturalmente no planeta, não são as que fazem parte desse ciclo natural, elas são mudanças climáticas de ordem antropogênica, que são causadas pela ação humana na Terra, são agravadas pelo homem. E aí o segundo conceito é de justiça climática, que é entender a premissa de que aqueles que menos contribuem para que as mudanças climáticas ocorram são os mais afetados por elas. Então, são as populações mais vulneráveis, mais afetadas pelas mudanças climáticas. E é nesse contexto que se encontram os povos indígenas, que embora sejam responsáveis pela preservação de cerca de 80% da biodiversidade global, eles são povos que são fortemente afetados, têm suas terras violadas, seus direitos violados e se encontram nesse contexto de vulnerabilidade. E aí, por isso, eles têm se inserido cada vez mais nos espaços de decisão em busca dessa luta por justiça climática. E aí, para realizar esse trabalho, a gente dividiu em dois blocos. O primeiro foi um levantamento, uma análise quantitativa. Só que não foi possível encontrar números exatos pela falta de repercussão mesmo. Então, a gente conseguiu constatar, através da repercussão midiática, que a gente encontrou um aumento nessa incidência política, mas não conseguimos dados exatos sobre os números. E aí a segunda parte foi, através desse material que a gente encontrou, analisar os discursos dos povos indígenas nas COPs. Bem, quais são as demandas dos povos e como elas têm sido recebidas nas COPs? E aí, pelas nações, pelas instituições que estão ali, né, detentoras dos poderes. E aí, nós encontramos muitas demandas. Entretanto, em virtude do tempo, eu precisei reduzir. Vou falar aqui as principais que a gente pode encontrar. Bem, os povos têm pedido pelo reconhecimento do crime de ecocídios. Isso foi muito pedido na COP25, que, em virtude da questão da usina hidrelétrica lá do Rio Doce, enfim, eles têm enfatizado muito a questão do reconhecimento da Mãe Terra como sujeito de direito e de adoção de medidas que protejam ela. E aí, dentro disso, eles pediram também pela inclusão do Brasil na lei de antidesmatamento da Europa e também enfatizaram a necessidade de legislação externa para a proteção das terras indígenas. E eles também enfatizaram muito, em todas as COPs que nós analisamos, a necessidade da consulta livre e prévia informada dos povos acerca das questões que envolvem a sua existência, as suas terras, enfim. E com isso, eles também afirmam que a Convenção 169 da OIT, que é um tratado internacional que versa sobre o direito dos povos indígenas e tribais, ela vem sendo menosprezada pelos detentores de poder que estão ali na COP, né? Que as coisas eles são colocados nos espaços, mas não são assim efetivamente ouvidos. E aí, por fim, tem a questão da demarcação de terras, que busca aí proteger a autodeterminação dos povos, a sua existência, a sua sobrevivência e evitar conflitos. Bem, e aí, após levantar esses discursos, a gente pôde fazer um apanhado geral acerca dos dados e chegamos em dois resultados mais específicos. O primeiro deles é a distância entre os discursos e a atuação efetiva das nações, das instituições nessa questão das mudanças climáticas no combate. Porque todos os anos eles estão ali, estão realizando acordos, no papel tem sido marcado coisas, mas aí não são efetivamente feitas. Então, um exemplo disso é um acordo realizado na COP26, que visava destinar recursos para as comunidades indígenas, visando empoderá-las e auxiliá-las a proteger, né, as suas terras, e que na COP27, uma indígena de Xai-Suruí, de Rondônia, do grupo Paider-Suruí, ela falou perante eles que nada tem sido feito, essa verba, esse
valor destinado ele não está chegando nos povos indígenas. Então, o que está sendo feito? Eles não têm acessado, né, o que está sendo destinado a eles, em teoria. Então, existe aí essa distância grande entre o que é prometido e o que é efetivamente feito, que é um ponto negativo, mas existe também um ponto positivo da pesquisa, que é o aumento na incidência dos povos indígenas, na incidência política e social deles, nesses espaços de decisão. Eles têm se inserido cada vez mais nesses espaços, justamente por serem mais fortemente afetados por essas mudanças, e se colocado mesmo nesses espaços, não apenas indo para lá, mas agindo. Eles criam oficinas nas COPs, participam dos eventos, levantam as suas demandas, colocam em pauta para que sejam discutidas. Então, esse aumento gradativo na incidência dos povos indígenas na COP é uma questão que é um ponto muito positivo encontrado na pesquisa. E vale ressaltar que a luta por justiça climática ela é uma luta coletiva, porque ela visa proteger um bem comum a todos nós, que é o meio ambiente. Os benefícios dela, por assim dizer, eles não vão atingir somente os povos indígenas que estão ali lutando, né? É uma luta que deve ser feita em coletivo. E então, porque falar de justiça climática é falar de direitos humanos. Então a gente concluiu o trabalho com a ideia de que as políticas de adaptação e mitigação climáticas elas são imediatamente necessárias para conter o avanço das mudanças climáticas e especialmente para os mais vulneráveis, justamente por ser intrinsecamente ligado com os direitos humanos. Falar de justiça climática é falar de direitos humanos, e falar de meio ambiente também é falar de direitos humanos. Essa foi a pesquisa, eu agradeço muito a atenção de cada um. Específicas, então, nas COPs, né? Se vocês conseguiram mensurar essa atuação em termos de grupos de discussão e tudo mais, porque é interessante essa repercussão, né, de ver, você ficou ali, né, 2018, 2022, para ver se efetivamente teve um aumento, se for assim, né, mas o quanto desse aumento, aumentaram grupos de discussão? Sim, o aumento ele foi gradativo, mas ele tem crescido bastante, não é um aumento assim que está aumentando vagarosamente. Bem, na COP24 foi bem mais difícil de encontrar dados sobre, a gente estava mesmo analisando a questão da mídia e das plataformas, né, dos próprios povos indígenas, e já na COP, por exemplo, 26, que teve inclusive a Tchai Suruí, uma indígena, discursando na abertura, ela contou com mais de 45 lideranças de povos indígenas, o que comparado à COP 24, que tinha tipo 12 lideranças, é um aumento muito grande para apenas 2 anos ali. Então, a gente conseguiu mensurar sim no trabalho, a gente fez uma análise bem certinha de como eles atuaram, quais oficinas eles fizeram, em quais eventos e como que está sendo essa relação deles, a atuação, a participação, mas a contribuição deles também. Então, a gente conseguiu notar esse aumento gradativo através das ações dos povos mesmo. Porque esse é um dado importante também, né? Você está colocando toda a atuação no ambiente, mas qual a repercussão disso, né? Quer dizer, isso olhando para o aspecto jurídico, né? Teve impacto legislativo, teve atuação. Eles conseguiram estabelecer acordos, colocar metas na COP, eles estão levantando que as terras indígenas são um elemento crucial para a luta, né, para o equilíbrio climático na Terra. Então, eles estão se colocando nos espaços de discussão, não estão sendo efetivamente ouvidos ainda, mas se continuar assim, a gente tem um otimismo aí pela frente. Obrigada. Ana, deixa eu te perguntar uma questão que eu não entendi muito bem. Por que esse recorte temporal? Porque as COPs elas acontecem há um tempo mais longo, né? Por que você escolheu 2018 a 2022? Bem, porque foi quando a gente começou a efetivamente encontrar o aumento, o avanço, a maior incidência dos povos. Existia a questão do governo na época também, então a questão ambiental no Brasil ela estava bem latente, de proteção ambiental, falta de fiscalização, e aí os povos começaram a incidir mais e ir em busca aí de serem ouvidos, e por isso houve esse aumento. E aí essa é
é a razão do recorte. A gente colocou ali a partir de um momento que não tinha quase nada, daí surgiu a necessidade, eles se levantaram e a gente fez essa análise nesse recorte em virtude disso. Então, vocês fizeram uma análise prévia para poder fazer um recorte a partir do retrato que vocês tinham. Acho que isso é um cuidado científico.